Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu garanto a você que você vai entender como injeção de dependências funcionam na prática. E para isso você não vai precisar de um projeto muito grande, não vai precisar instalar mil e uma dependências, nada disso. A gente vai usar aí o simples e bom JavaScript que permite tudo, tá? Então já senta o dedo no like aí, deixa um comentário do engajamento, pega um lápis, uma caneta, um caderno e vamos anotar as informações que você precisa para poder entender como a injeção de dependência funciona na prática. Vamos lá, eu já estou com o meu VS Code aqui aberto, você cria uma pasta do seu interesse, cria um arquivo index.js e pronto. Aqui dentro a gente vai começar criando as nossas funções para a gente poder entender como que a injeção de dependência funciona. Primeiro de tudo, eu vou fazer uma função aqui chamada main, porque é o nosso ponto de partida, tá? Então a gente vai ter essa função e aqui a gente vai executar as nossas injeções de dependências. Só que embaixo eu vou chamar essa função aqui já, assim eu já estou executando ela. E para isso a gente vai estar utilizando o conceito mais simples possível, que seria o criação de usuário. Mesmo que a gente faria para poder criar um usuário utilizando as técnicas de injeção de dependência. Para isso a gente precisa criar um serviço. No nosso caso aqui a gente vai ter uma classe chamada user service, né? E essa classe ela vai ser os serviços do usuário. No nosso caso aqui a gente pode ter vários serviços, que é criar um usuário, deletar, alterar, enfim. Mas o que a gente vai fazer aqui agora é somente um serviço de create user. Esse nosso serviço, ele vai receber apenas o nome do usuário, que vai ser username. A gente já tem um serviço, a gente já tem um método desse serviço que é para criar o usuário, só que a gente precisa criar algo que faça com que eu consiga injetar informações, daí o nome injeção, para que eu consiga injetar informações. E para isso a gente precisa injetar dentro do nosso construtor da classe. Então, se você lembra da orientação objeto, você cria um construtor. Aqui dentro a gente vai fazer uma injeção. No nosso caso aqui, como eu não tenho um banco de dados, eu não tenho nada, eu vou fazer somente um print. Então eu posso fazer um logger, né? Que eu vou logar, eu vou printar essa informação em tela, vai ser um log. E aqui dentro eu posso fazer um this, que é passando o meu logger recebendo o logger. Assim, permite que eu injete informações aqui dentro. Para isso agora, dentro do meu método de criar usuário, eu recebo um parâmetro que vai ser um string, né, que vai ser o nome do usuário, e aqui embaixo eu posso simplesmente fazer um this.logger. O método que eu estou utilizando. No nosso caso, a gente vai ter um único método chamado log, que vai ser para simplesmente mostrar o usuário, tá? Então agora eu posso colocar um template screen aqui e colocar pode ser dessa maneira aqui mesmo, de bola? Perfeito. Aí você me pergunta: "Beleza, Rodrigo, até o momento você fez aí, mas eu não estou vendo a injeção de dependência acontecendo, meu amigo, não estou vendo". Você vai entender agora, meu jovem, não se apresse. O que que você precisa fazer? Acabei apertando aqui sem querer. O que que a gente precisa fazer? Primeiro de tudo, eu preciso instanciar essa classe aqui dentro do meu main, para que eu consiga utilizar ela. No meu caso, a gente vai fazer um const user, acho que pode ser só user mesmo, user service aqui dentro. E agora eu preciso passar a string. Na verdade, não. Eu preciso agora, assim que eu instanciei, eu preciso pegar o meu user, ponto, e eu chamo a minha função, o meu método de criar usuário, né? E agora eu posso passar a informação que eu quero criar. No meu caso aqui, eu vou passar o meu nome mesmo. Agora é que toda a mágica pode acontecer. Aqui no meu serviço, eu não tenho aonde que eu vou salvar essas informações, o que que eu vou fazer com elas e tal, eu tenho apenas a implementação de criar o usuário, né. Então para isso, chegou a hora da gente criar a classe que vai injetar essas informações pra gente. Então, eu vou fazer uma classe chamada FileLog, e essa classe aqui, ela vai fazer a injeção da dependência. Qual que é o método que eu preciso utilizar? No meu use service aqui, ó, eu disse que dentro dessa classe vai ter um método chamado log. Então, logicamente, eu preciso ter esse método lá dentro. Então, eu posso chamar ele aqui em cima, perfeito? Né? Esse nosso log ele vai receber uma mensagem, show de bola. E o que eu vou fazer com essa mensagem é apenas printar ela em tela, tá? Então, perceba que agora eu consigo injetar essa informação dentro do meu serviço. E como que eu faço isso? Eu volto lá no meu main, crio uma variável chamada file logger, ou simplesmente logger, que vai receber um file logger, né? E agora eu pego o meu logger e injeto no meu serviço. Olha que maneiro. Se eu fizer um node.index.js, perceba, create use, passou o Rodrigo. Se eu mudar aqui para Rodrigo 1, salvo, olha só,
Rodrigo 1. E o mais interessante é que essa maneira de injetar as informações, eu posso ter outra implementação, mas digamos que eu vou mudar o meu banco de dados e agora eu não estou mais salvando no file log, eu vou ter uma outra implementação. No meu caso, eu vou ter um outro local onde eu preciso tratar as informações. Por exemplo, eu vou criar uma outra classe aqui chamada FileLogger 1. Ah, mesmo nome, né? E nessa aqui eu vou ter o logger novamente, então eu sempre preciso ter o mesmo método, mas as informações como que eu vou tratar ela podem ser tratadas de outra maneira. Por exemplo, eu vou adicionar aqui este é uma nova implementação. Show, né? E como que eu faço agora? Eu simplesmente pego isso aqui, jogo lá no meu main, instancio, né? E agora perceba que se eu fizer isso aqui, olha só, este é uma nova implementação. Create user Rodrigo 1. Ou seja, eu não precisei alterar nada no meu serviço, nada, para que eu consiga ter uma nova implementação. Então eu posso mudar o meu banco de dados, eu posso ter vários e vários outros métodos, e a minha lógica aqui do meu serviço nunca vai mudar, porque eu sempre posso alterar a minha injeção da maneira que eu quiser. Né? E se isso não for suficiente para você entender, então bora para os conceitos práticos. Na verdade, não conceitos práticos, e sim conceitos teóricos. Vamos lá. O que que é, como que funciona, para que que serve, de onde veio e como que foi feito a injeção de dependência? É claro que eu não vou falar disso tudo, mas a gente vai falar dos principais conceitos, tá? A injeção de dependência é um padrão de design de software usado para aumentar a flexibilidade, modularidade e testabilidade de um sistema. Ela permite que as dependências de uma classe ou objeto sejam fornecidas de fora, ao invés de ser criados dentro dele. Que é exatamente o que a gente faz aqui, ó. A gente pega as informações e fornece elas de fora. A gente não precisa criar dentro do nosso serviço, né? A gente pega as informações de fora e injeta dentro do nosso construtor. A gente vai ter alguns conceitos. Por exemplo, dependência é qualquer objeto ou serviço que uma classe precisa para executar suas tarefas. Por exemplo, um serviço de autenticação, um repositório de banco de dados, uma API externa, e a injeção é o ato de fornecer essas dependências à classe, ao invés de permitir que a classe gerencie tudo isso. Então, por exemplo, eu não preciso fazer com que a minha use services gerencie a maneira como que eu vou salvar esses dados. Eu só preciso injetar essas informações para ela. Qual que é o benefício disso tudo? O que que a gente ganha fazendo essas coisas? Primeiro de tudo, a gente vai ter desacoplamento. As classes dependem das interfaces ou das abstrações, e não das implementações concretas, o que facilita ali a substituição, reutilização de componentes, enfim. Tem também a parte de testabilidade. Isso facilita o uso de mocks durante os testes unitários, pois as dependências elas podem ser facilmente substituídas, como que eu mostrei aqui para vocês. A gente teve uma dependência FileLogger e depois a gente teve outra dependência chamada FileLogger 1. Então eu pude trocar de uma para outra sem alterar nada no meu service. Ficou tudo da maneira que a gente sempre fez. E tem também a parte de flexibilidade, que permite trocar implementações sem alterar o código que as consome, promovendo aí a extensibilidade do código. A manutenção é o código ele fica mais limpo, mais fácil de entender, já que as dependências estão declaradas de forma explícita. Por exemplo, dentro do nosso user serve, ele não sabe como que o logger funciona. Ele apenas sabe que tem um método ali chamado log. Isso segue o princípio da inversão de dependência, que é ali um dos pilares do Solid, né? Então, como eu já mencionei, se eu precisar trocar do FileLog por FileLog 1, eu posso simplesmente vir lá no meu main e fazer a troca e injetar essa dependência dentro do meu service. Percebeu como é fácil? Bom, galera, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Se ajudou, deixa um like, comenta com seus amigos, anotou todas as informações importantes. Valeu, até a próxima.